Gravações obtidas pelo Jornal da Record revelam pela primeira vez o impacto que as transferências dos chefes para presídios federais causou na comunicação interna da quadrilha. Nós tirando a liderança, vai dar uma balançada. Vai dar uma balançada por quê? Porque outros vão ter que assumir o lugar daqueles que saíram. Mas só que também tem um ponto de interrogação. Quem vai assumir o lugar daqueles que saiu não tem a autonomia do que saiu tem. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O Ministério Público de São Paulo investiga o pagamento milionário da maior organização criminosa do país para advogados do Partido dos Trabalhadores e para uma ONG do Rio de Janeiro. Mensagens encontradas no celular de um integrante da quadrilha preso em agosto revelam que o dinheiro foi usado para tentar derrubar as restrições a visitas nos presídios federais. Os advogados entraram com ações no Supremo Tribunal Federal e na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esta mansão em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, era o esconderijo de luxo de Décio Gouveia Luiz, o Décio português, braço direito de Marcos Camacho, o Marcola, considerado o líder da facção criminosa. Segundo a polícia, Décio português era o responsável pelas decisões da quadrilha nas ruas. Ele assumiu o posto depois que Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foi assassinado no Ceará em fevereiro do ano passado. Décio foi preso no dia 15 de agosto. O Décio português ele tinha uma função de pertencer a um núcleo que eles denominaram de setor de raio-x. E nesse setor eles têm uma visão de todas as engrenagens do PCC. O celular apreendido com Décio português está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. No aparelho foram encontradas mensagens que indicam pagamentos feitos a advogados ligados ao PT e a uma ONG do Rio de Janeiro. O dinheiro teria sido usado para mover ações no STF e na OEA, a Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de derrubar uma portaria do Ministério da Justiça que endureceu as regras nos presídios federais. A decisão restringe as visitas ao parlatório e por videoconferência, sempre supervisionadas. Uma mensagem encontrada no celular de Décio português detalha que R$1 milhão foi pago para uma pessoa chamada Nicodemos entrar com ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este documento mostra que, em maio, o advogado Carlos Nicodemos, do Rio de Janeiro, que já disputou eleição para deputado estadual pelo PT, ingressou com uma petição na OEA contra a portaria do Ministério da Justiça. Outro trecho da mensagem encontrada no celular revela que R$1,5 milhão teriam sido pagos a um advogado chamado Geraldo. Em 22 de abril de 2019, o advogado Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e outros 2 colegas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação da medida por considerá-la inconstitucional. A ação foi movida pela ONG Instituto Anjos da Liberdade e pelo Partido dos Trabalhadores. No processo, há uma procuração da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann,
para o advogado Geraldo Prado atuar em nome do partido no processo. A mensagem encontrada no celular do braço direito de Marcola aponta ainda que o Instituto Anjos da Liberdade deveria receber R$700 mil. A forma de pagamento acertada com os advogados também chamou a atenção dos promotores. Entrada de R$500 mil para Carlos Nicodemos, outros R$500 mil para Geraldo Prado e o restante parcelado em 8 vezes, totalizando R$1.700.000. No fim da mensagem, uma observação dos criminosos. Os R$500 mil que faltam é do Nicodemos e condicionam o pagamento da segunda parte ao êxito na corte. O atual relator da ação no Supremo Tribunal Federal é o ministro Edson Fachin. Em maio, o Ministério Público Federal considerou improcedente o pedido da ONG e do PT. A ação no STF ainda não tem data para ser julgada. O Partido dos Trabalhadores afirmou que ajuizou, junto com o Instituto Anjos da Liberdade, uma ação contra a Portaria 157 do Ministério da Justiça para proteger os direitos de familiares dos presos. O PT disse ainda que desconhece qualquer suposta relação dos advogados e do Instituto Anjos da Liberdade com organizações criminosas e repudia qualquer tentativa de associar o partido ao crime. O advogado Carlos Nicodemos disse que a mensagem encontrada no celular de Décio Português não tem procedência e que entrou com processo na Organização dos Estados Americanos contra a portaria do Ministério da Justiça em nome do Instituto Anjos da Liberdade. O advogado Geraldo Prado afirmou que foi pago pelo Instituto Anjos da Liberdade para ingressar com a ação no Supremo Tribunal Federal. Ele nega ter recebido dinheiro do crime organizado. A defesa do Instituto Anjos da Liberdade foi procurada e não respondeu ao nosso contato. Desculpe o palavrão! Chega, porra! Este país primeiro tem que acabar com a impunidade. Tantos deputados roubaram em Brasília na CPI do Mensalão, a maioria foram todos absolvidos. E agora? Vocês vão culpar o PCC? Hein? Fica o ponto de interrogação. Quem é mais ladrão nesse país? O PCC ou a quadrilha do PT? Responda, porra! Quem é mais ladrão nesse país? O PCC ou a quadrilha do PT instalada em Brasília? Ou a quadrilha do Mensalão? O Alibaba e os 40 ladrões? Quero desejar uma boa tarde para todos vocês aí que vão assistir esse vídeo aí. Aqui eu sou integrante do primeiro comando da capital, do PCC. E quero falar para vocês aí que esse tipo de vandalismo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Norte, o PCC não tem nada a ver com isso, entendeu? Então estamos passando aí para falar para vocês aí que eles querem tirar a nossa facção aí do estado do Rio Grande do Norte, mas sabendo eles, deixando bem claro, que nós não recebemos a autoria deles, nós não baixa a cabeça para eles, nós não queremos saber disso. Nós somos comando, primeiro comando da capital, que segue a hierarquia do comando, nós temos disciplina, entendeu? Então deixar bem claro para vocês aí, que esse tipo de vandalismo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Norte, em todo e qualquer estado que está passando, não pretende a facção criminosa do PCC. Então deixando bem claro para vocês, nós não vamos aceitar regras de governo, nós não vamos aceitar regras de segundas ou terceiras facções que vêm rivais contra nós. Nós não baixamos a cabeça para vocês, porque nós é o primeiro, não haja segundo e nem terceiro, é o primeiro comando da capital. Seguimos disciplina, então estamos aqui lutando pela paz, justiça, liberdade, igualdade, união para todos. É o primeiro comando da capital. Olá, o papo reto vai com ele hoje. Lula, você tem 3 tipos de adoradores que gritam o teu nome Lula livre. Primeiro grupo, Lula, são os fanáticos que, independentemente do que você fez ou deixou de fazer, vão continuar te adorando, a exemplo de Hugo Chávez na Venezuela e Fidel Castro em Cuba, que deixaram seus países quebrados economicamente, como tu deixou o nosso. Segundo grupo, Lula, são os desinformados e preguiçosos que não buscam as informações
que estão estampadas escancaradamente nos canais de comunicação e nas redes sociais, todas as verdades dos fatos, das tuas falcatruas e do teu partido também. Terceiro, Lula, são os teus iguais na prática do crime, como roubo, mentira, junto com a Globo Lixo e seus artistas decadentes, mamadores da Lei Rouanet, que vê em você, Lula, o seu representante legal. E você, esclarecido e bem informado, o que é Lula? Pense nisso.